dia, tudo bem com você? Vamos dar início aí a mais uma semana, né? Mais uma semana de aula. Nós possamos aí aproveitar muito bem as nossas aulas durante essa semana, né? E que nós possamos aí, então, dar continuidade aos nossos estudos. Antes de nós iniciarmos ali o capítulo 5, eu deixei atividades, tá? No final desta aula para vocês, que é referente ao capítulo 4. Então, é importante aí que vocês façam essas atividades, que vocês tenham elas no caderno, né? Respondida ali, organizada, para que nós possamos depois atribuir notas, né, para cada um de vocês, tá? Então, não se esqueçam, no final desta aula, eu deixarei lá as páginas todas certinho, né, referente à unidade do capítulo 4, certo? Então, vamos lá. Capítulo 5, nossa aula número 1, a geologia do planeta Terra. Então, nós temos aqui uma escala, né? Essa escala, ela faz referência à escala do tempo geológico, né? Os eventos geológicos são ordenados em uma coluna ou escala de tempo geológico, que determina, organiza, compara as camadas de rochas encontradas em diferentes partes do globo terrestre, utilizando as ferramentas de datação. Então, quando se trata da existência dessas escalas geológicas ali de tempo, né, ou a escala do tempo geológico, nós temos então uma técnica criada para isso, né? Para a datação, e ela é chamada de geocronologia. Então, essa geocronologia, geo nós sabemos que vem de terra, cronos vem de tempo referente à idade, logos referência a estudo, né? Para se determinar então a idade das rochas em si. Então, essas idades ali dessas rochas, né, elas podem ser determinadas com características que elas são absolutas ou elas são idades relativas. Para nós é importante aqui entender essa idade absoluta, né? É a idade estabelecida em quantidade de anos, a partir de técnicas de medidas de isótopos, né? Átomos com o mesmo número atômico, mas com as massas atômicas ali que elas são diferentes. Então, os isótopos, eles são utilizados com uma técnica de datação, né? Por referência a esse número atômico, né? Por referência também a essas massas atômicas que elas são ali diferentes. Isso se dá, então, a característica de uma idade que ela é considerada como absoluta, tá? Os isótopos instáveis, também considerados como radioativos, como o carbono 14, são importantes na nossa geologia, pois sua taxa de decaimento pode ser usada para determinar idades absolutas de formação de minerais e de rochas. Então, acaba contribuindo ali de forma direta também, né? Os isótopos, eles acabam contribuindo dessa forma direta para a determinação dessas idades consideradas como absolutas, né? Nesses materiais rochosos. E nós temos uma divisão, então, que ela é considerada como tempo social e também característica de um tempo histórico. Quando se trata, por exemplo, de um tempo social, nós temos os seres humanos agindo ali como grupos, né? Aos quais provocam as mudanças sociais, ao mesmo tempo que são modificados por elas. O tempo histórico, ele é diferenciado porque ele vai revelar, ele vai esclarecer o processo pelo qual passou ou pela qual passa a realidade em estudo, ok? Então, aqui no caso dessa contagem desse tempo histórico em si, nós vamos ter, né, o modo de medir e dividir o tempo varia de acordo com a crença, a cultura e os costumes de cada povo. Os cristãos, por exemplo, datam a história da humanidade a partir do nascimento de Jesus Cristo. Esse tipo de calendário é utilizado por quase todos os povos do mundo, incluindo, então, aí no caso, o Brasil, né? Então, nós temos anos antes de Cristo, que é contado ali como um tempo decrescente. Nós temos, a partir do nascimento de Jesus Cristo, o ano Domini. E nós temos, então, ali, após esse período, né, após esse nascimento, os anos são contados a partir de forma decrescente. E isso vai dar característica para a gente dessas contagens aí desse tempo histórico, tá? A divisão histórica, isso vocês estudam lá na disciplina de história, né? Então, nós temos o período da pré-história, nós temos também a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Então, ambas aí fazem divisão no nosso contexto histórico, né? Se tratando, então, das nossas eras geológicas, vou abaixar aqui um pouquinho, né? Correspondem a denominação dos geólogos, né, de uma fase da história da Terra, a história do nosso planeta. Nós já conhecemos aí que tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás, né, de existência. Foi dividida pelos geólogos em escalas de tempo como forma de melhor organizar a compreensão sobre a passagem da evolução na Terra.
não foi necessário ali essas escalas geológicas, né, para essa compreensão. Ao longo dos intervalos menores de tempo são chamados de unidades cronoestratigráficas, que por sua vez são divididas, né? Aqui não aparece para vocês, mas que por sua vez elas são divididas em. Então, nós teremos éons como a primeira, as eras como a segunda divisão, os períodos como a terceira, as épocas como a quarta e a idade colocada ali para a gente como a quinta divisão, né? Que aparece ali, então, dentro de cada uma delas vai acontecer as suas subdivisões. E aí nós teremos o éon, é denominado ali, né? Tem uma grande denominação de um grande período de tempo geológico, tão grande que chega a ser praticamente indeterminado, com uma idade geológica da Terra de aproximadamente de 4,6 bilhões de anos. A melhor interpretação dessa passagem é feita pela transformação desses anos em 4 éons. Então, se tratando dos éons, que é o primeiro que nós vimos lá, ele vai se subdividir em Ardeano, Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico. Nós não iremos aprofundar nessa aula cada um deles, mas nas próximas aulas sim, né? Para nossa compreensão aí um pouco melhor do que seria então esse éon, tá? Nós temos a era geológica corresponde aos modos, né, ou ao modo como os continentes e oceanos se distribuíam e como os seres vivos da Terra se encontravam naquele período. Então, é colocado como uma era. E também, né, como característica ali de um período geológico que tínhamos, então, a divisão, cria-se, então, essa divisão dessa era, né? A época em si é o intervalo menor de tempo dentro do período, onde a idade ela vai corresponder à menor divisão do tempo geológico e tem duração máxima ali de aproximadamente 6 milhões de anos. O período cambriano, né? Não pegamos ali, então, todos os períodos, mas a gente vai falar, então, desse período cambriano. Este é o período, né, o primeiro período, no caso, da Era Paleozoica, e ocorreu entre 545 a 495 milhões de anos atrás. Nesse período, a Terra já apresenta animais, como o exoesqueleto, além de micro-organismos filamentosos, né? É o início da exploração da vida abundante e diversificada. Então, o período ele acaba sendo importante, justamente aqui conhecido como um período pré-cambriano, que é o primeiro, justamente ali por apresentar já essas formas desses animais, né? Temos também o período do Paleógeno. Esse período do Paleógeno começa a cerca de 65 a 5,5 milhões de anos atrás e termina a 23,3 milhões de anos atrás. É neste período que aparecem os mamíferos modernos. A fauna, contudo, não difere muito da ocorrida no período do Cretáceo, né? Então, aquilo que se apresenta da fauna lá no período do Cretáceo não vai ser muito diferente aqui no período do Paleógeno. A época do Oligoceno, né? Então, nós temos aqui essa época, né? Oligoceno em si, somente na próxima época, denominada como Oligoceno, aparecem as primeiras formas de macacos e grandes primatas. Então, a época do Oligoceno ela é marcada por essa característica, né? Com duração de 33,7 milhões a 23,8 milhões de anos atrás. O Oligoceno é marcado pelo desenvolvimento de cães e de grandes felinos, como o tigre, dentes de sabre, né? Então, é uma época marcada pela existência desse tipo de animais. A diversificação da fauna e da flora é intensa nas épocas seguintes, ocorrendo ali no Mioceno e também no Plioceno, né? E aí a gente tem a datação de ocorrência, então, dessas épocas, certo? E nós temos, então, a idade da Terra em si, né? A idade da Terra, o método utilizado para calcular a idade da Terra é a datação dos átomos de urânio, né? Que se transforma em átomos de chumbo, liberando então a radiação. E aí nós temos com isso, né, após certo tempo, que é chamado de meia-vida, restam apenas metade desse urânio. Dessa forma, calculando a quantidade restante de urânio nas rochas mais antigas do planeta, é possível então precisar a sua idade. Então, é uma técnica de datação também, que se utiliza também o urânio, né? Uma capacidade ali para nos dar essa informação dessa idade da Terra e também desses materiais rochosos. Importante aí nós falarmos também que para chegar nessa concepção, né, toda essa junção, nós temos então todo o nosso planeta, ele interage, né, ele vai interagir em si, não vai acontecer ali de forma estática, né, de forma estagnada, mas nós temos um sistema terrestre que ele interage, então nós temos o sistema
terrestre é o conjunto de elementos que garante o funcionamento dos componentes do planeta Terra em sua superfície, bem como as suas recorrentes transformações ao longo do tempo, né? Acabamos de falar aí das diversas transformações, né, dos éons, dos períodos, das eras em si, que chegaram a nos dar as características daquilo que nós temos hoje, né, do nosso sistema terrestre. Importante nós sabermos que nosso sistema terrestre ele é constituído ali da influência dessas formas do relevo, né, que são as partes endógenas, as partes internas do nosso planeta, e as partes exógenas do nosso planeta, incluindo também uma dinâmica climática, né, que ela é cíclica, que quando se refere, por exemplo, também à questão da água. Portanto, podemos entender o sistema terrestre como a relação entre os diferentes componentes, litosfera, atmosfera e hidrosfera. Então, nós temos os três ali atuando em conjunto, que vai dar característica ali à existência do nosso sistema terrestre em si, certo? Então, a litosfera. A litosfera, nós sabemos que é a camada sólida, né, e mais externa que nós encontramos no nosso planeta rochoso, né? É constituída por rochas e solo. No caso da Terra, é formada por crosta terrestre e por parte do manto superior. A estrutura dessa camada, né, encontra-se a confluência entre as rochas e os minerais. Então, se nós observarmos, por exemplo, aqui nessa imagem, né, nós teremos um núcleo que ele é interno, nós temos um núcleo que ele é externo, nós temos o manto em si, o manto superior e a crosta terrestre. Em conjunto, nós vamos ter a atuação aqui da atmosfera. Então, no caso aqui da atmosfera, nós temos a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Ambas trabalhando ali em conjunto vão dar características ali à nossa camada da litosfera. Entre os minerais, os predominantes são o silício, alumínio, o magnésio, havendo também uma centena de outros tipos de menos presentes, né? Muito deles valiosos para as atividades humanas. Então, é na camada da litosfera, perdão, que nós vamos encontrar aí diversas atividades humanas sendo desenvolvidas, né? O segundo se trata, então, da nossa atmosfera. Compreende-se a dinâmica climática e dos gases que envolve a camada de ar da Terra. Portanto, o funcionamento dos climas e os fatores a ele relacionados, tais como a chuva, a umidade, a pressão atmosférica, entre outros dispositivos, são incluídos nesse subsistema, né? Então, quando se trata ali da questão da atmosfera, nós vamos ter a ocorrência de fenômenos atmosféricos, né? A ocorrência das chuvas, a mudança, por exemplo, de temperatura, né? Toda ela ocorre presente aí nessa camada da atmosfera, principalmente quando se inclui essa dinâmica climática, né? A gente entende, então, que a nossa atmosfera, ela também não é estática, ela também funciona ali de forma dinâmica, né? Acontecendo essa mudança ali cotidianamente, tá? E aí nós temos, então, a terceira, que no caso é a hidrosfera. Então, aqui nós temos essa representação básica daquilo que vem ser esse ciclo da água, né? A ocorrência das chuvas, né? Essa precipitação, depois temos ali o escoamento dessa água superficial, né? Vai para as áreas que são oceânicas, vão para os rios, vão para os lagos, né? Ocorre o processo ali de evaporação e também de evapotranspiração das plantas, e em conjunto a gente tem, então, esse ciclo da água, certo? Conceitua-se a estrutura de água, que compõe o ambiente da Terra, elemento que está presente em 70% da nossa superfície. No caso, não se fala somente em água líquida. Nós sabemos que, além dessa água líquida, nós podemos encontrar, então, né, essa água que ela está em seu estado sólido, que no caso aqui a gente tem representação, né, de áreas montanhosas, temos representação também das geleiras, né, que acabam ali comportando, então, essa água. A água em estado gasoso, nós sabemos, né, que ela passa ali pelo seu processo de evapotranspiração das plantas, né, e também pelo seu processo natural de evaporação. Então, isso vai nos dar característica ali desse material gasoso, né, além do seu estado líquido, que vai dar característica, então, a essa hidrosfera, certo? E aqui nós temos, então, né, após aí essas análise dessas três camadas ali da nossa superfície, a existência da nossa biosfera. Então, a biosfera, ela é importantíssima para a existência e manutenção da vida, né?
Por que que ela é importante, pessoal? Porque nós temos aqui, nesse caso, a interação, né, entre esses três fatores. Compreende-se a inter-relação entre as três esferas acima apresentadas, formando um ambiente próprio para a manutenção da vida. Então, a atmosfera em si, em conjunto com características da nossa hidrosfera, em conjunto com a camada da nossa litosfera, que é onde nós habitamos, o conjunto delas vai nos dar ali a existência da vida, essa possibilidade da vida. Agora, imagine o nosso planeta sem a presença da atmosfera, né? Possivelmente ali nós não teríamos a existência da vida por muito tempo. Ou se nós pensássemos ali na existência do nosso planeta com a ausência da hidrosfera, também não seria possível vida, né? E a litosfera também é a mesma coisa. Então, ambas, né, para a existência dessa biosfera, para a existência dessa forma de vida que a gente vem estudando, né, desde lá do início, da existência do planeta, há 4,6 bilhões de anos atrás, é importante a gente ressaltar que a interação desses três elementos são fundamentais para formar vida em nosso planeta, ok? Então, aí nós temos, então, atividades referentes ao capítulo anterior. Peço bastante atenção para que vocês façam as atividades, para que vocês resolvam essas atividades no caderno de vocês, tá? Página da apostila, página 48 a 52, ela é referente somente a atividades do capítulo 4, tá? As respostas, elas deverão estar nos cadernos de vocês, e vocês sabem que, posteriormente, valerá aí como nota de tarefa. Ok, gente? Pela aula de hoje é isso. Na próxima aula, a gente vai aprofundando ali os períodos, os éons, as eras, né? Para a gente ter essa noção e um pouco melhor de como é que se organiza essa forma geológica do nosso planeta. Até breve, né? E a gente se encontra.